Um pastor que é responsável por uma clínica de reabilitação clandestina em Juiz de Fora, ele foi indiciado por estupro de vulnerável pela Polícia Civil e ele teve, inclusive, a prisão preventiva solicitada pela delegada da mulher. Acontece, gente, que o homem está solto e, segundo a família da vítima, ele persegue a jovem. A Laís Possani e o repórter cinematográfico Anderson Matheus vão contar pra gente essa história agora. Você aceita ajuda? Ela falou assim, não, quero sim. E assim ela ficou lá. Num ano foi bem tranquilo. Não achei nada de anormal lá não. Ele até falava que ela é a filha dele, tratava ela como filha, que gostava muito dela. Nunca desconfiei, nunca. O que seria um alívio para essa mãe se tornou um pesadelo. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que a filha, de 17 anos, foi obrigada a manter relações sexuais com um homem de 51 anos por pelo menos 6 meses. O investigado é pastor de uma igreja evangélica e responsável por esta clínica de reabilitação que fica no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. Por 2 anos, a vítima ficou internada para tratar a dependência das drogas, mas a família afirma que não foi isso que aconteceu. Um rapaz ex-interno de lá ligou para mim, conhecido nosso. É muito delicado que eu vou falar com você. Eu falei, não, mas pode falar. A sua filha está sendo abusada. Aí eu falei, meu Deus, abusado? Como assim? Ele está tendo ela como mulher dele. Pode ligar para ela que ela vai te confirmar. Já de noite, já era umas 10h30, mais ou menos, liguei. E o rapaz que me atendeu não quis que eu isso lá nesse horário. Falou assim que não podia. Eu falei, não, se você não me atender, eu vou ir com polícia e tudo. Eu quero saber do ocorrido que tá vendo aí. Aí ele foi e levou o celular para ela, para minha filha. Eu falei, minha filha, eu recebi uma denúncia falando que o pastor tá abusando de você aí. É verdade? Eu só quero a verdade. Não minta. Aproveita a oportunidade. Aí ela falou assim, mãe, eu estou assim. Tá acontecendo muita coisa errada aqui. Eu falei, arruma suas coisas que eu tô indo te buscar. Segundo familiares da vítima, um tratamento espiritual era a solução para a libertação da dependência química. Para a reabilitação, o paciente precisava ficar internado aqui e o tempo era determinado pelo próprio pastor. A mãe conta que o pastor alegava que o trabalho realizado no local era focado na libertação espiritual e que por isso não poderia haver acompanhamento médico e psicológico. Somente em janeiro deste ano, ela descobriu o que acontecia dentro da casa. Os estupros teriam começado quando a menina completou 15 anos. Aí ela pegou e falou que está acontecendo, está sendo abusada. Recentemente ele levou ela para um motel e estava lá tendo já há mais de 6 meses relações com ela. Ele pedia ela para fazer café, né? A artimanha era essa, fazer o café e levar para ele. De lá isso ficava lá. Segundo a Polícia Civil, a clínica é clandestina, não possui registro nem alvará de funcionamento. Uma clínica sem registro. Os contratos que ele trouxe, que eu pedi para juntar no inquérito também, todos estavam irregulares, não tinha nenhum tipo de fiscalização. Então, assim, as regras eram criadas por ele, tanto é que era uma clínica que um tempo ela foi mista, ele recebia menina, recebia menino. Pacientes de vícios diferentes eram misturados. Não havia um acompanhamento profissional, médico, de psicólogo, era apenas ele que dava o atendimento aos pacientes. No depoimento dele, ele falava que a salvação viria para o vício desses internos através do Divino Espírito Santo. Ele confessa que teve a relação com essa menor que estava interna. Ele relata que ela entrou lá com uma dependência em grau que ele considerou relevante. Ele falou isso aqui na delegacia, tanto em droga quanto em sexo. Ele relata que ela tinha uma dependência sexual também, que era um vício que ela tinha que trabalhar e que isso ia ser trabalhado lá. Das internas, era a única que ficava mais com ele. Quando saía da clínica, ele ia para a igreja pregar, ela ia junto.
ia no coral, voltava, ele chamava para que ela servisse café para ele, ela ia na sala, ele ficava numa sala no segundo andar, ele trancava com ela lá e ficavam o dia inteiro, praticamente. Então, ela relatava todas as vezes que ela tinha uma recaída, como que era. E, nesse momento, nessa vulnerabilidade dela, ele se aproveitou e passou a se envolver com ela, dando a entender para essa menor, essa vítima, que ele seria a salvação da cura dela. As investigações da Polícia Civil foram finalizadas em abril deste ano. A delegada indiciou o pastor por estupro de vulnerável e solicitou a prisão preventiva do homem. O pedido foi negado pela juíza da primeira vara criminal de Juiz de Fora. A delegada ainda chegou a solicitar 2 medidas protetivas contra o pastor para resguardar a vida da adolescente, mas elas também foram negadas. O que nos preocupa e nos agrava, porque a vítima vem nos procurando, principalmente a mãe, que ele voltou a procurá-la. Ele tem a intenção de tirar a menina da casa. Então, assim, a família toda está num cerco de proteção, desgaste emocional, porque ele voltou a procurar a menina, a vítima, porque ele a trata como uma propriedade. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, apesar dele ter passado a ter relação com ela. Até isso, ele esperou ela sair dos 14 anos. Ela atingiu os 15 anos, ele passou a ter relação sexual com ela nesse período, mas isso não descaracteriza a vulnerabilidade da vítima. Primeiro, porque ela estava em tratamento, ele reconhece, ele afirma isso, numa clínica que ele diz ser o proprietário de um vício relacionado a sexo, droga e sexo. Ouvimos a esposa dele, que também teve conhecimento do caso, levou muito para o lado religioso, como se a menina fosse uma encarnação do demônio para poder provocá-lo. O Ministério Público de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informaram que não podem repassar informações sobre o processo, já que tramita em segredo de justiça. A família questiona a decisão. Solto, o pastor pode ser um risco a outras mulheres. A gente está sem liberdade. Domingo, a gente viu ele de Kombi também com umas pessoas lá que eu não conheço, passando aqui no bairro, entendeu? Então eu estou correndo atrás para saber, pedir uma ajuda, o que eu posso fazer, porque o que eu como mãe tenho que fazer, eu estou correndo atrás. Todo dia ele via a gente na igreja, abraçava a gente, falava para mim que a minha filha era filha dele, que eu tinha um carinho muito grande por ela, e eu descobri isso. Eu quero justiça sim, porque eu não aceito isso. Qual mãe que vai aceitar? Porque eu botei minha filha numa clínica para ser cuidada. Você está entendendo? Para ser cuidada, para ser bem tratada. Não só ela, todos que estão lá estão precisando de ajuda.